Olá, será que alguém está me ouvindo? Olá, será que alguém está me ouvindo? Olá, será que alguém está me ouvindo? Muito bem, então eu estou aqui tentando me equilibrar. Vamos colocar aqui na página, que aí eu consigo acompanhar o desenrolar e ver também o comentário de vocês. Perfeito, estou aqui. Boa tarde, Alexandra, Sofia, boa tarde, Paula, boa tarde, Tereza, boa tarde, minha linda aluna. Que maravilha ver vocês. Então, tá tudo bem, eu estou acompanhando aqui pelo telefone, então vou conseguir ver os comentários. Espero que vocês gostem dessa palestra. Para quem não me conhece, o meu nome é Michele Araújo, eu sou cearense e moro em Londres há 25 anos, trabalho com tarô, com Lenormand e também sou psicoterapeuta. E a palestra de hoje, eu espero que ela seja feita numa linguagem bem acessível para todo mundo, sem muitos salamaleques, ninguém gosta disso. É para ajudá-los aqui a entender um pouco as energias dos arcanos menores, porque eu vejo os arcanos menores como o recheio do sanduíche do tarô, né? Existe muito ênfase aqui nos arcanos maiores, mas são os arcanos menores que pontuam a leitura. Por quê? Porque eles falam de experiências mundanas, é a insatisfação com o trabalho, é a busca de um relacionamento, é o conhecer alguém, são as dificuldades financeiras. Então, nessa simplicidade do dia a dia é que se encontram as grandes transformações e as grandes oportunidades. Então, para mim, é essencial entender os arcanos menores, certo? Bem, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Deixa eu dividir minha tela. Vamos lá. Espero que vocês vejam direitinho aqui. Então, vamos lá. Os arcanos menores do tarô na astrologia. Antes de eu começar a palestra, eu vou colocar um disclaimer, basicamente, só mesmo para abrir, que essa palestra é baseada nos meus conhecimentos, tá? Adquiridos com a minha experiência do tarô, com o curso de astrologia que eu fiz pela Mayo School of Astrology em Londres, e pelos ensinamentos da Ordem dos Bardos, Ovados e Druidas, uma ordem que eu faço parte. Naturalmente, existem outras escolas aqui de pensamentos e eu vou abrangê-las durante a palestra, porque é sempre bom a gente ter novas perspectivas. E o objetivo aqui não é de se estabelecer verdades absolutas, mas é de estimular a pesquisa, o pensamento crítico independente e promover uma maior percepção do significado dessas cartas, tá bom? Então, que fique bem claro que aqui a minha intenção é promover a pesquisa, para que vocês se aprofundem mais, né? O que eu vou dar aqui é só a pontinha do iceberg para vocês. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, antes da gente conhecer esses arcanos, os arcanos menores, a gente tem que ter uma pequena noção de astrologia. Ninguém tem que ser mestre em astrologia, mas é bom a gente ter uma pequena noção. Então, nós temos aqui os signos cardinais, Áries, Libra e Capricórnio. Por que eles são cardinais? Porque eles marcam o início de cada estação.
Áries, 21 de março, início da primavera. Câncer, 21 de junho, início do verão. Libra, 23 de setembro, início do outono. Capricórnio, 23 de dezembro, o início do inverno. Então, são signos que iniciam fixos, marcando o ápice de cada estação. Nós temos Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os mutáveis, eles marcam o fim de cada estação. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, é interessante a gente saber disso. Começo, meio e fim, tá? Aí, a gente vai ter aqui uma pequena noção dos planetas. Claro que o que eu estou dando aqui é uma visão bem generalizada, bem fácil, para um principiante, por exemplo, poder pesquisar, tá bom? Então, isso aqui não é nenhuma descoberta, não estamos reinventando a roda. Então, o que é Marte? Aquela energia de ação. Marte, ele age, ele dá um impulso. O que é o Sol? O Sol é uma energia de concretização consciente externa, né? É uma ação aqui de extroversão. Vênus é criação. E a gente tem que ter em mente aqui que Vênus não fala só dos relacionamentos afetivos, né? Quando a gente pensa em Vênus, é o amor, é isso, é aquilo. Não, Vênus também fala do valor material, da abundância, do seu conforto, das coisas que você gosta, né? Então, e tem aqui, claro, a Mãe Terra. Então, Vênus aqui está relacionada à criação. Mercúrio é a energia de comunicação, do intelecto, do pensamento, da razão. A Lua, ao oposto do Sol, é energia de reação inconsciente interna. Como é que você percebe as coisas no seu eu? Saturno, energia de limitação, mas também tem a recompensa pelo esforço, e o Júpiter vem com energia de expansão. Então, vou só, porque eu quero continuar aqui com vocês, então, vamos lá. Aí, o modo que eu vou dar essa palestra aqui é baseado nos decanatos, tá? Astrologia caldeia e também é o que se usa na ordem de Golden Dawn e a maior parte das escolas de pensamentos vai com esse mapa. Então, vamos lá, vamos comigo. Então, prestem bem atenção na ordem da regência. Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno e Júpiter. Então, vamos começar aqui, tá? No signo de Áries, tá? Signo cardinal. Aí tem 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, aí vamos para touro, 5, 6, 7, gêmeos que é mutável, 8, 9 e 10. Então, a gente já vê que as cartas dos arcanos menores é o seguinte, 2, 3 e 4, início de processo. 5, 6 e 7, o ápice do processo, tudo acontecendo, loucura no mundo. 8, 9 e 10, conclusão de processo. Então, vamos adiante. Ah, Michele, por que os ases e os pajens não estão envolvidos nesse mapa, né? São só o número das cartas. O ás, ele é o início, ele é a concentração da essência do elemento e aí essa energia ela é liberada, existe uma erupção. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, no ás de copas, né? A taça aqui, a água borbulhando, então tem essa energia. E o pajem, ele vem depois do 10. Então, ele é a conclusão dessa viagem, porque do jeito que tem a viagem do louco, também tem a viagem dos arcanos menores, que vai do ás ao 10. E o pajem, que vem logo após isso, ele é a manifestação do potencial na forma física. Ele é o fruto da semente plantada no ás. Então, a gente vê aqui, ó, o ás de copas, a água borbulhando, a fertilidade, e o pajenzinho aqui com o peixinho, né? Então, o pajem, ele é o fruto dessa viagem. Então, vamos dar mais uma olhada nesse mapa, e aí eu vou passar para esse mapa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, eu espero que sim,
Mas aqui a gente já tem todas as cartas, começando com o 2 de paus, tá? Marte em Áries, Sol em Áries, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, aí aqui a gente tem toda a roda dos arcanos menores. Deixa eu dar uma olhada aqui para me ver se tem algum comentário que eu possa. Aqui tentando me equilibrar, uma olhada aqui, ver se tem algum comentário. Ai, meu Deus, não, foi esculhambar tudo. Então vamos lá. Então, vamos por áreas. Eu vou de carta a carta. O baralho que eu estou usando nessa palestra é muito especial. Eu tenho a sorte de ter a primeira edição, mas vocês podem encontrar esse baralho nas lojas, chama-se Tarot of Dreams, do Ciro Marchetti, maravilhoso, porque ele vem com todos os arcanos menores marcados, né? Então, eu vou usar ele com algumas exceções. Então, vamos lá. A gente vê aqui 2 de paus, Marte em Áries, ação, início, começo, Sol em Áries, 3 de paus, e Vênus em Áries, criação, felicidade, grupos, encontros, liderança, o lar. Aí a gente vem aqui com Touro, né? 5, 6 e 7 de ouros. Aí a gente vem com Mercúrio em Touro. O que Mercúrio transmite aqui? Comunicação, o intelecto, o pensamento, a awareness, que é a consciência aqui de você estar em dificuldades. A Lua, dou ou não dou? Movimento interno. E aqui a gente vê Saturno, né? Que traz uma restrição. Quando ele vem no 7 de ouros, você começa a pensar, será que eu estou feliz com esse trabalho? Já colhi meus frutos aqui, será que tem algo mais? Então, é a energia de Saturno. Aí a gente vê aqui Gêmeos, né? Começamos com Júpiter em Gêmeos. Aí, Michele, mas Júpiter não é felicidade? Júpiter não é expansão? Sim, mas é a expansão aqui do mental. Quando a gente vê um mapa astrológico, tá? É interessante a gente analisar isso aqui. Se vocês mentalizarem isso aqui, vocês vão tirar de letra o que eu estou falando. Quando você analisa um mapa astral, o planeta, ele é a energia, o signo é como essa energia se manifesta e a casa é onde ela se manifesta. Então, aqui a gente tem uma energia de expansão, essa é a energia, Júpiter, em Gêmeos, que é o mental, o racional, o pensamento, e a casa, vocês vão ver onde é que essa carta está localizada. Então, o que eu vejo aqui é uma expansão do pânico, da conscientização que existem limitações e etc. Aí a gente aqui vê Marte em Gêmeos, a paranoia, né? A ação no lado mental, o lado mental aqui overworking, trabalhando sem parar, a gente tem o sol, a iluminação, a conscientização, que é o fim. Porque as cartas de espadas, elas trazem uma viagem aqui no lado mental, né? Existe o lado mental, o lado material, o lado emocional e o lado pessoal, das suas aspirações pessoais. Então, Câncer. Nós temos aqui, começando com o 2 de copas, Vênus em Câncer, né? A necessidade de se conectar com o outro. 3 de Câncer, Mercúrio, eventos, comunicações, festas. E temos também a Lua em Câncer, que é o pensamento interno de será que eu estou feliz, será que eu não estou feliz, como é que eu percebo isso, né? Aí a gente vem Leão, começando com Saturno em Leão, né? Restrição aqui. Vamos de novo. Energia de Saturno, restrição. Leão, o que é Leão? É o eu. É como você é visto, né? É o signo aqui, digamos assim, dos reis da corte. Então, aqui existe uma restrição em relação à sua liderança e às outras pessoas. Júpiter em Leão, que é realmente aqui no 6 de paus, dá a visão aqui de vencer,
né? De ser admirado, de outras pessoas perceberem o seu trabalho e elogiarem o que você faz, e você tá ali, ó, na visibilidade. E a gente tem aqui Marte no 7 de paus, que é ação, é você confrontar aqui o que está ali para ser confrontado. Aí a gente entra com o signo mutável, que é Virgem. Começamos com Sol em Virgem, 8 de ouros. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a consciência, tá? Do fazer, do desenvolver. E Virgem é muito bom. Virgem é o que são os detalhes, é o, sabe, os pequenos detalhes que fazem as coisas trabalharem bem, é o despertar aqui para um novo hobby, uma nova atividade. E a gente tem aqui a 9 de ouros, Vênus em Virgem, a abundância. É aqui Vênus, o feminino, em Virgem aqui, é a carta da independência financeira, especialmente em relação ao feminino, das mulheres. E aqui a gente tem Mercúrio em Virgem, que é o regente de Virgem. Então, ele está aqui na casa, que é realmente a manifestação racional terrena, do consciente, né, do que onde você chega. Porque o número 10 aqui nos arcanos menores, ele fala de onde nós vamos chegar. Então, vamos lá, Libra. Então, Libra, signo cardinal, começando o outono, 2, 3 e 4, tá? A gente tem aqui a Lua em Libra, que é a indecisão, sim ou não, a reflexão interna, o pensamento interno. Não vamos confundir o pensamento com o sentimento, né? A lua, muitas pessoas, mas a lua, ela é como você sente, é o sentimento. Não, a lua ela tem uma inconsciência aqui, porque o sol é a consciência, ele dá luz em alguma coisa, e a lua, ela é a inconsciência, é o que você ainda pode não estar bem consciente, bem certo do que está acontecendo. Então, o 2 aqui de espadas é uma carta aqui de um dilema, e como é de espadas, é um dilema mental, porque o naipe de espadas, ele fala aqui do mental, do racional, enquanto que o naipe de ouros é o lado material e o naipe de copas é o lado emocional e o naipe de paus é o lado que da inspiração, das realizações. Então, aqui a gente tem Saturno, olha, esse 3 de espadas aqui desse tarô, na minha opinião, é o melhor 3 de espadas de todos os tempos. Porque você olha aqui a cara dessa mulher, você vê aqui a dor da perda. Então, eu acho, assim, esse 3 de espadas fantástico. Então, o que é que vem aqui? Saturno, restrição em Libra, que também fala dos relacionamentos, é um signo que rege a casa 7, que é a casa do outro, né? E nós temos aqui 4 de espadas, Júpiter em Libra. Então, é a expansão aqui, digamos assim, do pensamento, mas do equilíbrio. Porque é no 4 de espadas que você sai fora do burburinho, do conflito, e que você entra aqui no seu espaço para realmente refletir, meditar, ter um descanso. Então, o 4 de espadas é uma das poucas cartas aqui dos, digamos assim, desse naipe, que não é uma carta negativa. E eu não estou falando aqui no negativo e no positivo, porque tem carta ruim e boa, são energias, pessoal. E as energias, elas às vezes são um pouco mais desafiadoras. Então, aqui a gente vem com Escorpião, ó, meio do processo, signo fixo, né? Marte em Escorpião, aqui a gente vê no 5 que houve uma ação,
que trouxe aqui um arrependimento, um sentimento de perda. Será que vai dar certo? Alguma coisa que aconteceu que quebrou o equilíbrio, né? A gente tem aqui o 6, Sol, a consciência aqui do relacionamento, do seu passado emocional, as experiências passadas, até às vezes a sensação de que você está num lugar e já conhece esse lugar, ou você conhece pessoas aqui, você sente que você já, sabe, tem uma familiaridade com essas pessoas, então traz o sentimento aqui de nostalgia. E temos também o 7 de copas, que seria Vênus em Escorpião. As opções, as fantasias, o que é possível versus o que não é possível, né? O que está ali, que na verdade está no ar, nada foi materializado ainda, então é o ápice aqui não só da fantasia, mas do sentimento aqui de o que eu vou fazer, o que tem para mim. Será que eu acredito nessas ilusões? E, ao mesmo tempo, dá aqui uma grande capacidade artística, eu diria, né? Uma profundidade de você saber exatamente aqui, ó, o que você quer e o que você precisa priorizar para você poder criar. Então, Sagitário, o que é Sagitário? Signo mutável, né? A gente começa aqui com Mercúrio em Sagitário, informação aqui fluindo, pequenas viagens, Mercúrio rege as pequenas viagens ou grandes viagens, a comunicação, porque Mercúrio ele é um mensageiro, ele está ali, ele transita, né? Ele leva e traz aqui as mensagens, as notícias, os insights, as intuições. Então, o 8 aqui, ele é uma carta que traz uma certa aceleração do que? Vamos lá. Planeta, Mercúrio, o pensamento, a intuição, a razão, em Sagitário, a expansão, o outro mundo, a viagem, as ambições mais elevadas, e aí, dependendo de onde a carta sair, por exemplo, numa cruz celta, sai aqui na primeira carta, você já sabe que a energia fundamental aqui, que a energia principal é de expansão, é de movimento, é de comunicação, é de viagens, é de exploração. E aqui a gente tem a Lua em Sagitário, que é aquele... Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Que é aquele 9. Gente, o que é isso? Espera aí só um instantinho. Peço desculpa a vocês, deu um barulho aqui, eu acho que era a senhora aqui aguando as plantas dela, eu pensei que tinha algo vazando, peço desculpas. Então, o que é a Lua em Sagitário? Vamos lá? Lua, reflexão interna. Olha como é que o cara está aqui sentado. Ah, eu não sei se eu quero mais isso, cheguei até aqui, protejo o que eu criei, será que vale a pena, será que não vale? Então, quando vocês olharem aqui as cartas, vocês vão ver que onde tem aqui a lua, tem sempre aquele pensamento, vamos lembrar aqui da lua no 2 de espadas, será que vou, será que não vou? Lua no 4 de copas, yes or no. Então, onde tem a lua, tem sempre aqui uma reflexão. Então, vamos lá. E aqui a gente tem o Saturno, né, que é a restrição total, o cara que já está, que não aguenta mais, à beira de sei lá, de uma exaustão nervosa, né? Já não dá mais para continuar. Alguma coisa tem que ser priorizada. E, às vezes, os esforços, eles são excessivos. Quando a gente tenta fazer isso, fazer aquilo, faz isso, faz aquilo outro, então, too much is too much. Então, demais fica demais.
Aí a gente vem aqui com Capricórnio, signo cardinal, dando origem aqui ao inverno. Então, Júpiter em Capricórnio, expansão de possibilidades, né? Isso, aquilo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem Marte em Capricórnio, que o cara está aqui, ó, na ação. Colaborações, outras pessoas, apresentações. Interessa. O que interessa é que tem uma ação por trás disso, tem uma intenção. E aqui nós temos o Sol em Capricórnio, que é a consciência do material, né? Quando a gente fica consciente aqui do que a gente quer, o que a gente quer ter, o que a gente quer guardar. E Capricórnio, ele é o signo aqui que ele rege a casa 10, que a gente chama na astrologia do meio do céu, que é aonde você chega, o status, o que você atinge. Se a casa 2, que é touro, é a casa do valor, do financeiro, e a casa 6, que é virgem, é a casa da rotina, do ir para o trabalho todo dia, do dia a dia, a casa 10 é aonde você chega. E aqui, casa 10, em Capricórnio, você tem consciência de onde você chegou, só que você está preso e limitado a isso. E Capricórnio, regido por Saturno, é um signo naturalmente atento às limitações. Aquário, signo fixo, pico de experiência. Então, a gente tem aqui Mercúrio em Aquário, é realmente a consciência do forte menos o fraco, né? Aquário, ele fala do social, do outro, não como Libra, né? Porque em Libra, o outro é aquele que você se relaciona de um a um. Seu advogado, seu marido, seu sócio. Aquário não, é a comunidade. Então, se você olhar aqui, tá? Até no tarô mais tradicional, o 5 de espadas, você vê aqui o cara aqui com as espadas e duas pessoas que perderam a batalha. No 6 de pau, de espadas, desculpe, vocês vão ver num tarô mais tradicional que existe aqui um barqueiro e três pessoas dentro do barco, no Rider White. E o 7 de espadas é uma pessoa aqui saindo de certas barracas, aqui você vê as pessoas no background. Então, as cartas que simbolizam Aquário, elas não são cartas solitárias, então tem sempre uma relação aqui com o outro. O 6 aqui é o Mercúrio, é o viajar, é o mudar, é o movimentar, porque Mercúrio é movimento, né? Então, existe aqui a passagem de um momento, digamos assim, mais tumultuado para um momento mais tranquilo. É indo aqui da turbulência à tranquilidade. E nós temos também a Lua em Aquário, que nos fala: será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Porque aqui no 7 de espadas tem um conflito moral, né? Que é a decepção, é a falsidade, é a incerteza, é você saber que cada um tem a sua agenda, inclusive nós mesmos. E terminamos essa parte da apresentação com peixes. Quais são as cartas aqui? 8 de copas, restrição emocional, né? É você saber que você fez tudo que você podia, não tem mais para onde ir. É abandonar o barco. Porque, às vezes, as pessoas que conseguem enfrentar a vida de frente também sabem a hora de dar as costas. Porque, às vezes, não há mais nada a fazer.
uma situação emocional aqui chega ao pico que você precisa buscar outro caminho. Saturno chega para dizer, olha, isso aqui está restrito. É necessário uma mudança de caminho. E o 9, né? Júpiter em peixes é o auge da, digamos assim, da alegria, da realizações dos desejos. Peixes tem muito a ver com o espiritual, então é um ápice espiritual de você estar bem com você mesmo. É tanto que a carta está sozinha, porque ele tem o eu comigo mesmo. E o 10 aqui, Marte em peixes, que é a ação, uma carta muito positiva, né, que dá aquele ímpeto aqui de agir, de criar, de chegar no final, com aqui a concretização positiva da situação. Então, eu vou dar só uma parada aqui para me ver se eu consigo pegar vocês aqui. Eu vou dar só uma parada aqui para me ver se eu consigo pegar vocês aqui. Eu vou dar só que eu possa aqui. Não, ainda não vi. Eu vou dar só que eu possa aqui. Certo. Então, eu não vi perguntas aqui, vamos ver. Então tá, ainda não vi perguntas, vamos continuar. Tá, aí vamos para a carta da corte. É aí que a coisa fica interessante. Porque o que eu vou mostrar para vocês também são as escolas de pensamento que propõem uma visão diferente, né? A astrologia, ela propõe uma reflexão, tá? Especialmente em relação ao tarô. Claro que você não pode criar fantasias da sua cabeça, mas através de estudos mais sérios, você pode sim criar a sua opinião. Existe aqui, por exemplo, a Liz Green, ela criou a opinião dela no tarô mitológico, que foi meu primeiro tarô, que é um tarô fenomenal. Então, o que eu vou dar para vocês aqui é Rider White, Liz Green, Golden Dawn e uma surpresinha aqui, tá? Então, vamos lá. O que é o pajem? Lembra do que eu falei? Que ele é a manifestação do Ais. Então, ele trata-se do elemento terra. Aí, o pajem de paus, ele é a terra do fogo. O pajem de copas é a terra da água, terra da terra, terra do ar. Os cavaleiros, eles estão em movimento. Então, eles são regidos pelo elemento ar. Isso na astrologia caldeia e na astrologia de Golden Dawn é assim que eles fizeram, tá? Mas eu vou mostrar para vocês outras alternativas também. Fiquem comigo. Então, cavaleiros aqui, elemento ar, signo mutável. O que é um signo mutável? Fim de ciclo, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes. Aí a gente tem o ar do fogo, o ar da água, o ar da terra e o ar do ar. Isso vai ser bastante interessante quando eu mostrar para vocês aqui um tarô muito especial que ele dá essa dinâmica também. Rainhas é o elemento água, receptivo, supremo feminino. Aí vem água do fogo, água da terra, água do ar. O que é essa água do fogo? Porque sempre começa com um naipe de paus. Então, terra do fogo, ar do fogo, água do fogo, fogo do fogo. Então, seria pajem, cavaleiro, rainha e rei. E o signo é cardinal. Por que eu concordo? Michele, por que você concorda com o signo cardinal? Porque é a mulher que dá a luz. É a mulher que inicia o ciclo de vida no planeta Terra. Eu digo isso para todas, todos e todes. Porque, claro que hoje nós temos aqui, a tecnologia está avançada, hoje até eu posso ter filho, qualquer pessoa pode ter filho, e eu concordo com isso. Mas, a nível aqui do tarô e os arcanos menores,
Eu concordo com o cardinal, porque é a mulher que dá o impulso da vida. Então, para mim, tem tudo a ver. Mas mostrarei para vocês aqui outras alternativas. Então, a mulher, elemento água, seria água do fogo, rainha de paus, água da água, rainha de copas, água da terra, rainha de ouros e água do ar, rainha de espadas. Então, você pode, vamos refletir aqui, né? A rainha de espadas, o elemento raiz da rainha é água. Então, um dos problemas da rainha de espadas pode ser, porque tudo depende do seu mapa, do momento que você está vivendo, de como a leitura está se processando, as coisas mudam, elas estão sempre em movimento. Então, o que é hoje pode não ser amanhã. Mas dos desafios da rainha de espadas, e todos nós temos desafios, todos os naipes, tudo, tá? Nem tudo são flores. É o emocional. Os reis aqui, elemento fixo, que seria touro, leão, escorpião e aquário. E regidos pelo elemento fogo. Fogo do fogo, fogo da água, fogo da terra e fogo do ar. Aí aqui, outra perspectiva. Liz Green e Juliet Schamanburg, que criaram o tarô mitológico, foi meu primeiro tarô, e eu ainda tenho, e eu acho, assim, um tarô fantástico para quem está começando, trabalho magnífico. Para mim, um grande clássico. Então, como foi que ela fez aqui? Tá? Pagens, elemento terra, ok. Cavaleiro, elemento fogo, ela mudou o elemento, o signo continuou mutável, porque ela acha que o elemento fogo ele tem mais a ver aqui com a dinâmica do cavaleiro, que está em movimento, está em busca, está em combustão e etc. Aí, os elementos aqui, a rainha continua no elemento água, feminino, só que ela colocou aqui como signo fixo. Inclusive, se você tem um tarô mitológico, você pode ir nas cartas da corte que você vai ver, elas são, para quem entende um pouco de astrologia, você vê aqui que é uma mulher de aquário. E os reis, ela colocou aqui o elemento ar, signo cardinal, começando aqui com Áries. Devo dizer que Liz Green é uma astróloga muito respeitada e vale a pena a gente refletir aqui por que seria fixo, por que seria cardinal. Então, o que eu acho aqui é que tem a ver com Áries, sendo o primeiro signo do zodíaco, e é um signo de fogo, um signo masculino, então talvez por isso que ela pensou, eu vou colocar aqui o Áries. Só que o que ela mudou aqui foi o fogo e o ar. E isso é verdade. No tarô das bruxas de 1994, também foram o ar vira fogo e o fogo vira ar. Então, muitas vertentes da Wicca consideram o elemento ar, de como eles trocam o ar pelo fogo. Então, aqui, ó. Agora a gente vai para o tarô de Thoth, que as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque nesse primeiro mapa que eu mostrei para vocês, tá? A gente viu, eu vou voltar lá. Opa. A gente vê aqui por decanatos, né? Primeiro decanato de peixes, regido por Saturno, segundo decanato, regido por Júpiter, terceiro decanato, regido por Marte. Então, vamos lá, por exemplo, Libra, que é o signo da Paula, e a Paula é a absolutamente boss desse evento. Então, aqui, olha, vamos lá. Primeiro decanato, 2 de espadas, regido pela Lua. Segundo decanato, 3 de espadas, regidos por Saturno. 4 de espadas, regido por Júpiter. Então, é por decanatos. O Thoth, ele vem com uma proposta bem diferente, bastante interessante. É o seguinte, vamos comparar e contrastar. É interessante que a gente compare as coisas e contraste, que aí a gente cria a nossa própria ideia, né? A gente não precisa aceitar tudo que é dito. Então, o que é igual aqui? O que é similar? A mesma ordem dos signos e planetas das cartas de 2 a 10, ou seja,
Marte em Áries, Sol em Áries, Lua em Gêmeos e etc., tá tudo aqui, tá? O que que é diferente? É que a roda zodiacal, ela é dividida aqui em graus, ao invés de decanatos, tá? Então, o que que acontece aqui? Todas as cartas da corte, elas têm aqui sua significância dentro dos elementos. Por exemplo, como é que está isso aqui? A princesa, ela é o elemento terra, né? Então, a gente já vê que Liz Green, Golden Dawn, Astrologia Caldeia e o Thoth, pagens, sempre são o elemento terra, isso não muda. Agora, no tarô de Thoth, a gente não tem o príncipe, não tem o rei, é o cavaleiro. O príncipe seria o pajem, ou o pajem, o cavaleiro. Então, aqui a gente tem elemento água e fogo, rainha, ar e água, e o cavaleiro aqui, ele vem com o elemento fogo, terra, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos voltar para o mapa. Ou seja, se eu nasci no dia 20 de março, tá? Eu entro aqui como a rainha de paus. Porque ela vai do dia 11 de março até o dia 10 de abril. Interessante que Marte rege o último decanato de peixes, né? Então, as pessoas sempre dizem que os piscianos de março são diferentes dos piscianos de fevereiro, como os librianos de setembro são diferentes dos librianos de outubro. Os librianos de outubro, Deus me livre, né? É cheio de ocultista libriano de outubro. Então, a gente vê aqui a mudança dos elementos. Então, por exemplo, aqui, olha, a rainha de copas, ela pega o finzinho de Gêmeos, os últimos graus aqui de Gêmeos, e entra até o meio de Câncer. Né? Interessante. Bem, eu vou abrir para as perguntas, mas eu também quero mostrar para vocês aqui esse tarô fantástico. Eu estou fazendo um estudo dele agora. Para quem quiser comprar, Splendor Solis. Impressionante. Só que ele não é um tarô no estilo Rider-Waite, e é outra perspectiva que vocês também podem estudar. Por exemplo, esse baralho fabuloso, a astrologia dele é toda baseada na astrologia cabalística alquímica, ou seja, não é Júpiter em Áries, Saturno em Capricórnio, não. Todas as cartas, elas começam com ais, aí aqui você vê ar, aí você vê o fogo, background aqui vermelho, água e terra, o background é verde. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Então, aqui vem o ais, que é o ponto de partida. Aí o 2, eles colocam aqui como zodíaco. Aí vem 3, é sempre Saturno, aqui é o Saturno do ar. 4, Júpiter do ar. Onde tem o triângulo é onde está o planeta. 5, Marte.
É interessante que todas as cartas número 5, elas são cartas desafiadoras. Então, faz sentido aqui, ó. 5 é Marte, 6 é o Sol, 7 é Vênus, 8 é Mercúrio, 9, Lua e 10, Terra, que é o Malkuth, né? Onde a gente vive. Então, aqui, por exemplo, ó, olha que interessante, você tem... Cadê o Mercúrio aqui? Por exemplo, nesse baralho, você vai ver fogo, você vai ver que aqui mudam as cores, mas aqui embaixo é sempre a mesma coisa. Então, se você quiser usar assim, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, pode usar, dependendo do baralho. Agora, as cartas da corte aqui são sensacionais, sensacionais, porque existe aqui a dignidade, por exemplo, o rei de ouro. Todas as cartas aqui que têm asas é quando ela está na dignidade deles. Então, eu vou mostrar isso para vocês, porque eu me desenvolvi acreditando na água, na terra do fogo e tudo isso, como vocês vão ver aqui. Então, vamos lá. Será que eu separei tudo como é para ser? Talvez sim, talvez não, mas eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, sim. Vamos lá. Aqui é o fogo do fogo, né? O rei. Então, ele tem as asas aqui, enquanto que esse outro rei aqui, que é o rei de ouros, ele não tem. Aí aqui é o pajem de ouros, ele tem a asinha aqui, porque ele está em dignidade, então o outro aqui não tem. Aí a gente vê aqui, ó, o cavaleiro de espadas, que ele está no ar do ar, na dignidade dele, ele tem as asas aqui, enquanto que o outro cavaleiro aqui não tem. Nós temos aqui a rainha de copas, com as asinhas, porque está na dignidade, água da água, enquanto que a outra rainha aqui, por exemplo, rainha de ouros, não tem. Então, eu vou dividir minha tela de novo. Então, vamos lá. Elemento terra. Aqui, ó. Ele está dignificado na terra. Terra da terra é o pajem de ouros. Aí, o cavaleiro de ouros, o cavaleiro de espadas, ar do ar. Então, ele está aqui na dignidade dele. Rainha de copas, água da água. E o rei de paus, fogo do fogo. Então, aí, olha, vai caber aos estudos que vocês fizerem, se vocês preferem o método Rider-Waite, que, obviamente, a gente olhando aqui para o rei,
é leonino, né? Rainha libriana, o cavaleiro aqui é virginiano. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, aqui ele também é virginiano. Se você der uma olhada, se você tem o tarô mitológico, você vai ver que ele está segurando um raminho de trigo, né? Representando um signo de virgem. Então, existem muitas maneiras de explorar esse tema, mas o que eu acho mais interessante é ter consciência que os arcanos menores, eles têm muita importância. Quando você vê um mapa astral, o mais importante de qualquer mapa não é só eu tenho o Sol em Escorpião, então olha, cuidado que eu sou perigosa, não. É o relacionamento entre os planetas. Se o seu Sol está em oposição, ou está em conjunção, ou está em quadratura, ou em trígono, isso vai afetar o seu mapa. Não é só eu sou fulano e acabou e acabou. Não. Então, da mesma maneira, são os arcanos menores que trazem esse relacionamento entre as cartas e as energias entre elas. Então, eu vou olhar aqui no meu telefone, eu ver aqui se a gente tem perguntas, vamos dar uma olhada. Pé, pé, pé. Certo, Paulo Neto, como você acha que se relacionam os opostos, ou seja, uma rainha de espadas com uma rainha de paus? Ok, bem, digamos que todas as rainhas, né? Vamos pensar aqui nos elementos, na dignidade delas. Água da água, né? Água, a rainha representa água. Então, a rainha de espadas, ela é esse sentimento, ele aflora através do mental, da inteligência, da razão, da comunicação, da escrita. Rainhas de espadas são extremamente inteligentes e também não gostam de muito papo furado, né? Só que é o mental. Já a rainha de paus, ela tem, novamente, dignidade é água, trata-se do feminino, só que fogo, rainha de paus. Então, uma pessoa que ela sente e a maneira que ela se expressa é agindo. Eu faço, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, rainhas de paus, elas estão sempre cheias de atividades, fazendo, conseguindo, conquistando, ambição, drive, vamos conseguir. Entre essas duas rainhas, bem, o ar e o fogo, eles têm um bom relacionamento, né? São polaridades masculinas, ar e fogo, terra e água são femininas. Então, o fogo e o ar, eles se encorajam. Então, são duas rainhas aqui que podem, por exemplo, trabalhar juntas. A rainha de espadas entra com as ideias, a rainha de paus vai lá, coloca tudo para fazer. Então, pode ser uma relação muito boa. Só que tem o outro lado, tem outros aspectos também. A rainha de espadas, ela é a líder, e a rainha de paus também. Então, como é que vai ser isso? O ideal seria uma parceria aqui, mas com um certo espaço entre as duas. Mas os naipes de espadas e fogo, espadas e paus, ar e fogo, são essências aqui compatíveis. Eu acho que seria mais difícil, por exemplo, um relacionamento entre a rainha de espadas e a rainha de copas, porque a rainha de espadas é minha filha, vamos pensar, e a rainha de copas, porque eu não sei, eu estou sentindo que a minha intuição está me dizendo, e a rainha de espadas é minha filha, é o seguinte, ó, time is money, vamos lá. Então, o ar e a água teriam um relacionamento mais difícil, porque a essência da água é emoção, eu estou sentindo, e a essência do ar é pensamento, eu estou pensando. Então, Paulo, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Michele, interessante, Suzana,
que na alquimia nós fazemos da destilação da água no fogo, água de terra, água de ar. Vamos lá, estou vendo tudo por aqui. Estamos aqui, vários obods. É excelente. Olá, Helena, oh, que linda. Paula, Tereza. Vamos ver aqui se eu vejo mais perguntas. Eu não estou conseguindo ver mais perguntas, pessoal. Então, o que eu me despeço aqui. É interessante também para vocês, eu fiz, mas eu não consegui colocar no computador, é vocês verem o mapa de vocês, se tem alguma carta aqui que simbolize isso, e aí você vê aqui o relacionamento entre as cartas, os arcanos menores e o mapa de vocês também. Então, eu agradeço muito a Paula por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer falar na língua portuguesa, dar essa palestra para amigos e pessoas muito especiais, alunas e ex-alunas aqui. É muito bom essa partilha. Quem quiser entrar em contato comigo, se sinta livre para me enviar uma mensagem ou me seguir na minha página Déjà Vu Tarot, só que eu não sou muito disciplinada em ficar fazendo updates e tal, eu estou num momento aqui meio sabático, quem me conhece sabe que eu estou um pouco distante aqui do mundo do tarô, mas sempre muito interessada nas boas oportunidades que com certeza aparecem. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigada pela companhia de vocês hoje, eu realmente agradeço demais, vocês poderiam estar fazendo muitas coisas, mas vocês estão aqui comigo e nós estamos juntos nesse momento bastante agradável. Então, boa sorte aos próximos colegas aqui fazendo essa partilha maravilhosa e vou assistir então. Beijo, tchau para vocês e um bom final de semana.